Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 13. Acompanhemos de pé a leitura bíblica. Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 13. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. É costume, o mais das vezes, quando se fala sobre os dons espirituais, citar-se 3 passagens das Escrituras como sendo textos clássicos a respeito deste assunto. A passagem mais encontradiça nessas citações é a de 1 Coríntios, capítulo 12, associado ao capítulo 14. É que no capítulo 12 nós temos uma relação extensa e numerosa dos dons espirituais. Outra passagem clássica citada nessas ocasiões encontra-se no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, onde alguns dons que não são mencionados em 1 Coríntios 12 também nos são apresentados. E há uma terceira passagem que sempre se faz presente nos livros e compêndios que tratam dos carismatas, ou seja, dos dons espirituais. É a passagem que eu li para os irmãos em Efésios, no capítulo 4, e que menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Há que se fazer, porém, uma ressalva de caráter exegético. É que esta passagem de Efésios não tem um relacionamento direto com o texto de Romanos e com o texto de 1 aos Coríntios. Porque naqueles textos, o de Romanos e o de Coríntios, o apóstolo está tratando de dons, de capacitações sobrenaturais dadas por Deus aos membros da sua igreja. Estes dons são recebidos no momento em que uma pessoa se converte e ela recebe um ou mais destes dons ou carismatas. No caso de Efésios, a leitura atenta nos revela que a situação aqui abordada é bem diferente do ponto de vista gramatical. Porque não se trata de carismatas,
não se trata de dons espirituais. Não é este o assunto versado neste texto. E nem a palavra grega é a mesma que se encontra quer em Romanos, quer em 1 Coríntios 12 ou 14. Trata-se aqui de dons, sim, mas não no sentido de dons do Espírito Santo, como capacitações para exercermos a nossa função em uma igreja. Os dons aqui são diferentes. Não são capacitações espirituais. Os dons aqui são pessoas. É diferente. Uma coisa é Deus dar a cada membro de uma igreja, ao tempo em que se converte, capacitações para contribuir para o crescimento daquela igreja e para a extensão do reino de Deus. E outra coisa completamente diferente é Deus dar pessoas às suas igrejas. Pessoas que são elas, como pessoas, os dons que Deus dá à igreja. Há uma diferença profunda e fundamental entre estas duas conceituações teológicas. Diz este texto que Deus dá certos dons, isto é, certas pessoas às igrejas. E menciona, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolos foram essencialmente os 12 que Jesus Cristo chamou para servi-lo como tais. Um deles traiu e aparentemente foi substituído por Deus por Paulo. São essencialmente 12, e não vem ao caso hoje tratarmos da doutrina dos apóstolos. No sentido restrito no estricto senso da palavra, apóstolos são 12 e não mais existiram. Mas há um outro sentido, lato sensu, na palavra de Deus, em que apóstolo pode ser aplicado a pessoas que são enviadas para realizar determinada missão de abertura de novos trabalhos, de implantação de novas igrejas. O outro dom é o de profetas. No sentido restrito da palavra, profetas já não mais existem. Eles existiram até que o texto sagrado se completasse. No sentido amplo, porém, da palavra, como aqueles que são capazes de interpretar as escrituras sagradas e aplicá-las ao povo de Deus, nós podemos dizer que existem profetas nos nossos dias. No sentido restrito, porém, é muito claro do que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 20, que apóstolos e profetas já não mais existem. Porque Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os irmãos não são capazes de ver o alicerce deste prédio. O alicerce do prédio só é visto enquanto o prédio não existe. É ele que sustenta o prédio. Mas ele, que é o fundamento do prédio, deixa de ser visto
no momento em que o edifício é erigido sobre ele. O edifício das igrejas está sendo erigido sobre os apóstolos e profetas. Eles foram o fundamento da igreja que Jesus Cristo veio edificar. Como tais, eles não são mais vistos. O que nós vemos hoje são as outras pedras, que somos nós, pedras vivas, que vamos sendo acrescentadas a este edifício. Depois diz o texto, e outros para evangelistas. O grande exegeta bíblico falecido há pouco tempo, Dr. Martin Lloyd Jones, estudando exaustivamente este termo evangelistas, chega à conclusão de que não há mais hoje evangelistas. E que evangelistas nestes textos neotestamentários eram os associados dos apóstolos. Era o termo empregado para designar pessoas como Timóteo, que acompanhavam os apóstolos. Os apóstolos se faziam acompanhar de diversas pessoas que eram os seus companheiros, Silvano, Tito, Timóteo. Estes eram designados de evangelistas. Num sentido amplo, porém, nós poderíamos dizer que existem pessoas que têm, ou que são, melhor dizendo, evangelistas, e isto seria aplicado nos nossos dias, não a crentes dando o seu testemunho de Cristo. Neste sentido, todos os crentes somos evangelistas. Todos devemos e precisamos testemunhar de Cristo. Não há um grupo de crentes que tem o dom de evangelistas e estes devem falar de Cristo e os outros devem fazer outras coisas. Isto não tem respaldo na palavra de Deus. Mas no sentido amplo nós podemos dizer que a palavra evangelista pode designar uma pessoa que viva fazendo campanhas de evangelização de igreja em igreja, num ministério itinerante. E nesse sentido ela é usada como para falarmos do evangelista Billy Graham. Ele não está pastoreando uma igreja, ele realiza cruzadas de evangelização. Então ele é, neste sentido, um evangelista. Depois nós temos os pastores e doutores. Novamente existe um problema exegético neste texto, em que muitos preferem traduzir por pastor, hífen, tracinho, doutor ou mestre, querendo dizer que significam a mesma coisa. É uma pessoa só. É aquela pessoa que é dada à igreja para pastoreá-la e para ensinar a ela. Com certeza é apenas este dom que Deus continua dando à sua igreja. Por extensão, por ampliação do significado, num sentido não técnico, mas no sentido popular, como já vimos, nós podemos chamar de apóstolo aquele que vai abrir um trabalho. Hoje nós chamamos de missionário. Nós podemos chamar de profeta aquele que aplica a palavra de Deus, um professor de escola dominical que oriente os seus alunos a aplicarem na sua vida a palavra de Deus, nesse sentido amplo, está sendo um profeta. Nós podemos chamar de evangelistas pessoas que não fiquem numa igreja, mas que se dediquem a um ministério itinerante. Mas, no sentido restrito e amplo, o único dom que com certeza permanece é o dom de pastor mestre, que é dado com a finalidade precípua, diz-nos o versículo 12, de promoverem o aperfeiçoamento dos santos, isto é, dos crentes,
de tal maneira que estes crentes exerçam a sua obra, cada um deles o seu ministério, para que o corpo de Cristo, que é a sua igreja, seja edificado. Estava dizendo a algum ou dois colegas e a minha família, quando vinha vindo para cá, que a mensagem que estamos trazendo para os irmãos nesta tarde, após esta exegese do texto sobre o qual alastreamos, é completamente diferente de todas as mensagens que eu já preguei na minha vida. Um pastor estava aqui perto de mim e, como tem estado comigo em alguns outros lugares onde eu tenho pregado na posse de pastores nos últimos dias, disse que como é que eu ia fazer para para ele não estar ouvindo sempre os mesmos sermões meus. Acho que ele não me ouviu repetir ainda os sermões, mas ele acho que estava brincando comigo, por causa do número de vezes tão grandes que ele vai a uma reunião e eu estou pregando. E eu disse a ele, irmão, pode ter certeza que eu não vou repetir o sermão hoje, e que não só não vou repetir, como ele é completamente diferente de todos os sermões que eu já preguei na minha vida até agora. Ele tem duas partes apenas. A partir desta exegese que nós fizemos, eu quero trazer-lhes uma proposição. Eu sou obrigado a trazer a proposição. Eu não faço isso nos meus sermões na minha igreja, e os membros da minha igreja agora estão olhando para mim com o sobrancelho cerrado. O que é isso? É o seguinte, é que o pastor Mendes é especialista em pregação expositiva, e eu sei a escola que ele segue de pregação expositiva, e um sermão não tem valor e é reprovado em termos homiléticos, de acordo com os estudos e conceitos do pastor Mendes, se ele não tiver uma proposição, depois uma sentença de transição, e depois então as divisões. Então eu, que não sou tão perito em homilética, que não sei fazer proposição nem sentenças de transição, fico todo atrapalhado para pregar hoje à tarde. Mas eu poderia talvez tentar ensaiar uma proposição, dizendo que Deus continua dando dons à sua igreja ao longo dos séculos. Não sei se passa. Agora eu não sei fazer a frase de transição, porque eu não estou acostumado com esse sistema, mas seria qualquer coisa como esta: Ele o tem feito no passado e no presente. Vamos ver no passado e vamos ver no presente. Eu penso nos dons, nas pessoas, nos pastores mestres que Deus tem dado ao longo dos tempos como seus dons, como dádivas da sua graça às suas igrejas. Naturalmente nós poderíamos nos demorar naqueles personagens que aparecem nas páginas da Bíblia, mas estes os irmãos já conhecem. Por isso eu vou me demorar um pouco mais naqueles que não se encontram nas páginas da Bíblia. Como fazer um sermão expositivo sobre pessoas que não estão nas páginas da Bíblia? O irmão me atrapalha completamente, pastor Mendes. Mas no passado, Deus tem dado às suas igrejas os homens dons. Os dons são os próprios homens. Logo depois do tempo apostólico começaram a surgir, por exemplo, Inácio, Justino Mártir, Atanásio. Atanásio foi um homem que teve que enfrentar sozinho um concílio inteiro, defendendo a doutrina de que Cristo é Deus e homem. E a controvérsia foi muito acesa e aguerrida, e todos estavam contra Atanásio. Mas Atanásio permaneceu firme, e hoje os princípios fundamentais doutrinários do cristianismo se devem, mercê da graça de Deus, ao fato de um homem, dom que Deus deu ao seu povo,
ter permanecido firme às suas convicções, enquanto todos se lhe opunham. Depois nós poderíamos citar Agostinho, e todos os crentes fariam bem em ler as Confissões de Santo Agostinho, em conhecer alguma coisa da vida dele. Eu quase que afirmaria que não é crente amadurecido quem ainda não leu algumas dezenas de vezes as Confissões de Santo Agostinho, porque elas são fundamental para aquela pessoa que queira entender um pouquinho do que seja a vida cristã. Surgiu Crisóstomo, denominado Boca de Ouro, o grande pregador. Depois nós chegamos àquele período de corrupção na igreja romana, em que surgiram os dissidentes que começaram a protestar contra as suas heresias. Foram homens dons. O dom de Deus foi a presença, a vida e a existência destes homens. Nós poderíamos falar sobre Pedro Valdo, sobre Savonarola, queimado vivo, sobre João Hus. Nós poderíamos falar sobre Lutero, sobre Calvino, sobre João Knox. Nós poderíamos falar sobre John Bunyan, o grande pastor batista, autor de O Peregrino. Spurgeon leu mais de 100 vezes O Peregrino. Foi o seu seminário. Spurgeon nunca foi a um seminário. Nunca frequentou as aulas de um curso de teologia. Ele tinha o que hoje nós chamaríamos de primeiro grau. O seminário de Spurgeon foi o livro O Peregrino, de John Bunyan, que os irmãos podem encontrar de maneira tão fácil e podem lê-lo tantas ou mais vezes do que Spurgeon chegou a lê-lo. Nós poderíamos falar de Roger Williams, o grande pastor batista nas novas colônias na América do Norte. Nós poderíamos falar de Wesley. Wesley tinha menos de 1,5 metro de altura. Os irmãos sabiam? Era baixinho. Fez uma obra tão grande que todos deveriam supô-lo um gigante como Billy Graham, mas não era, era baixinho. Deus usa os altos e os baixos. Esperança para mim, perto do pastor Orivaldo. Ou de alguns de nós, perto do Perry Ellis, não é? Ou do pastor Silas Melo, perto do Perry Ellis, não é? Os irmãos sabem, Wesley revolucionou a Inglaterra e a América também. Ele pregava várias vezes por dia. Ele estudava andando a cavalo, de um lugar de pregação para outro. Ele foi expulso da igreja anglicana, não podia pregar nas igrejas anglicanas. Ele pregava então ao ar livre, daqui e dali, até que surgiu o movimento do metodismo. Wesley foi um dos homens mais infelizes no seu casamento. A esposa era mais alta do que ele, era mandona, autoritária. Amigo que foi entrando de repente, sem bater a porta. E sabe qual foi a cena que ele encontrou? A mulher tinha agarrado o marido pelo cabelo e estava arrastando a ele pela casa e dando as suas broncas. Eu estou usando palavra muito suave para dizer o que ela estava fazendo. Pois bem, este homem que vivia num lar que era um verdadeiro inferno para ele, estava abrasado de paixão pelo Senhor Jesus Cristo e vivendo em meio a sofrimentos familiares indescritíveis. Ele revolucionou 2 países com as suas mensagens poderosas. Nós podemos pensar em George Whitefield, muitos chamam Whitefield. Ele foi companheiro das mesmas épocas de Wesley. Os dois tinham posições teológicas um pouco diferentes, mas os dois foram grandes pregadores. Foi um homem simples. Ele era um grande orador,
mas pouco tinha estudado, mas um grande erudito. Não sei se os irmãos sabem que George Whitefield, talvez nem conheçam muito a respeito dele, mas George Whitefield, ou Whitefield, revolucionou a Inglaterra e os Estados Unidos. Uma vez o primeiro-ministro da Inglaterra quis ir ouvi-lo e disse em casa: eu vou deixar todo o dinheiro aqui, porque eu soube que se alguém for ouvi-lo levando dinheiro no bolso, ele obriga as pessoas, ele convence as pessoas a deixarem todo o dinheiro lá. Então ele foi sem nada. Quando acabou o sermão, ele se virou para a pessoa ao lado e disse: eu sou o primeiro-ministro, você pode me emprestar tanto, depois eu mando pagar na sua casa? O Whitefield era asmático. Ele tinha crises de asma quase que semanalmente. Ele passava noites em claro sem poder dormir. Certa vez, já idoso, Whitefield foi chamado de madrugada por um grupo de crentes que vieram à casa onde ele estava morando e pediram que ele pregasse. Ele acendeu uma vela e da escadaria da casa ele pregou até que a vela se apagou. E veio o seu último ataque de asma e ele subiu para o quarto e morreu. O asmático, fraco e doente Whitefield sacudiu 2 continentes para o Senhor Jesus Cristo. Foram homens dom. Eu posso pensar em Davi Brenner. Ele foi missionário entre os índios, em certa região dos Estados Unidos. Ele ficou tuberculoso. Durante 2 ou 3 anos, tuberculoso, e quem já sofreu do pulmão alguma coisa sabe que qualquer doença no pulmão tira as energias da gente. Durante 2 ou 3 anos tuberculoso, naquele tempo não havia remédio como nós temos hoje para a tuberculose, ele continuou entre os índios pregando. Às vezes o seu intérprete era um índio não convertido, bêbado, mas que sabia inglês para poder interpretá-lo. Houve tribos que se converteram inteirinhas, todas as pessoas. Ele não podia viajar mais, doente que ele estava, e ele só tinha uma maneira de trazer as pessoas para ouvi-lo, era orando. Ele orava e em resposta às suas orações, as pessoas vinham de toda parte para ouvir David Brenner pregar. É um dom, um homem dom, um homem dom da graça de Deus dado à sua igreja. Eu posso pensar em William Carey. Eu estive na Inglaterra e pude ver lá alguns dos livros e materiais usados por William Carey. Ele era um sapateiro, de pouca instrução. Colocou diante dele um mapa do mundo e começou a orar pelos diversos países do mundo. E Deus o chamou para realizar uma obra de missões. Ele é chamado pai de missões modernas. Quando ele se apresentou à União Batista Inglesa, ainda é este o nome dela, ele foi rejeitado. O presidente disse: quando Deus quiser salvar as pessoas nos outros povos, ele fará isso. Nós não precisamos nos preocupar com a obra missionária. Por isso ele organizou a Sociedade Missionária Britânica, que até hoje não pertence à União Batista Inglesa, embora seja uma sociedade missionária nimiamente batista. Mas ela funciona à parte, porque foi o único meio como Carey pôde fazer a sua obra. E sem sustento ele partiu, e não há tempo para contar a maneira como Deus veio a levantar aqueles que iriam sustentá-lo para realizar a sua obra. Ele é chamado pai das missões modernas, um sapateiro. A gente pode pensar em Moody. Certo professor de gramática e literatura foi ouvir Moody, e depois de ouvi-lo, chamou-o à parte e disse: eu notei 17 gravíssimos erros de inglês, eu ia dizer em português, de inglês na sua mensagem. Moody falou: bem, com 17 erros, Deus fez isto que o irmão acabou de ver. E o senhor, sem nenhum erro, o que é que Deus está fazendo através da sua vida? Nós podemos pensar
em George Truett. Domingo passado à noite, nós passamos em nossa igreja um pequeno filme de 25 minutos sobre uma parte da vida de George Truett. Talvez os outros pastores aqui queiram passar na sua igreja. Ele apareceu na nossa igreja da seguinte maneira: há um membro de nossa igreja, e o irmão que é da Juratel talvez se interesse por isto, que é da Juratel não, que é o chefe da Juratel, é o que gosta de comprar filminhos de Pato Donald, etc., para passar para as crianças na nossa igreja. Não sei onde é que ele compra por aí. E o homem que vendia esses filminhos disse: eu tenho aqui um filme de um pastor, o senhor é crente, talvez lhe interesse. E ele comprou o filme. E está dublado em português, por alguém que evidentemente não é crente, por causa da linguagem que usa. E eu fui visitá-lo e ele passou o filme para mim, para eu dizer se aquilo era verdade. E é verdade. É a história verdadeira dos primeiros anos de vida do grande pastor da primeira igreja batista de Dallas, George Truett. Eu não vou contar o filme, senão a Juratel não poderá explorá-lo. Mas Truett passou por grandes problemas na sua vida. Construiu a maior igreja batista do mundo. Quando ele faleceu, ela tinha quase 10 mil membros. Hoje tem 23 mil membros. Só teve 2 pastores, George Truett e o Dr. Criswell. Quando ele estava bem velhinho, no leito do hospital, 2 diáconos foram visitá-lo. E ele pediu a esses diáconos que o amparassem, que o levassem até a janela do seu quarto. Pediu que abrissem a janela. E com os braços estendidos e as lágrimas a lhe correrem pela face, orou, suplicando pela salvação das almas daquela cidade de Dallas, pela qual ele tinha dado a sua vida. São homens dom, são dádivas de Deus à sua igreja. Eu tive a oportunidade de interpretar durante 15 dias para o Dr. Criswell, o sucessor do pastor Truett, e conviver um pouco com ele dessa maneira. E eu posso dizer que o Dr. Criswell é outro homem dom, dádiva de Deus à sua igreja, pela paixão pelas almas que ele representa. Esta primeira parte do sermão. Deus tem dado ao longo dos séculos homens dom à sua igreja. São dádivas da graça de Deus. Primeira parte, Deus tem feito isto no passado e em outras terras. Segunda parte, Deus está fazendo isto no presente e no Brasil. Deus está fazendo isto no presente, ou tem feito isto em nosso Brasil. Eu não vou me demorar para falar sobre Begbie ou sobre Taylor, ou sobre Salomão Ginsburg, chamado judeu errante pelo Brasil, ou sobre Campelo, os nossos primeiros missionários entre os índios em nossa pátria, ou sobre Davi Gomes, ainda vivo. Recentemente teve um livro sobre sua vida, escrito por uma escritora americana e prefaciado pelo Dr. Billy Graham, como um homem de fé, um testemunho vivo de fé. Eu não vou me demorar para falar sobre Rubens Lopes, com quem eu tive a oportunidade de estar várias vezes, inclusive viajando junto por este Brasil, visitando as autoridades, e com quem convivi um pouquinho, não quero esnobar agora, lá na igreja de Vila Mariana, algumas vezes conversando com ele no seu escritório, ou ocupando algumas vezes o seu púlpito. Ele é muito conhecido. Permitam-me que eu me demore um pouco mais em algumas outras pessoas que também são conhecidas dos irmãos ou foram conhecidas dos irmãos. Um grande amigo meu foi o pastor Rafael Gioia Martins. Eu tive a oportunidade de pregar no seu sepultamento. Pastor Rubens Lopes pregou na igreja e eu preguei no cemitério. Eu tenho nas minhas mãos o sermão que eu levei para pregar, só que não me deram um púlpito lá
e na hora eu não pude usar o esboço. Esse é o problema do pregador depender, às vezes, do esboço. Na hora não tinha onde colocá-lo, então eu preguei aquilo que eu lembrava. Mas eu gostaria de citar algumas coisas que eu mencionei naquela ocasião, a respeito de um homem-dom, dádiva de Deus ao seu povo. Acho que foi ele que batizou minha esposa. Eu disse alguma coisa a respeito dele, mais ou menos o seguinte, apenas alguns parágrafos. Homens há que a gente não pode admitir que venham a morrer. Assim foi em nosso século Gandhi, tem sido Albert Schweitzer e o Billy Graham. Eles representam e encarnam uma causa. Tornaram-se o símbolo do ideal que defendem. Rafael Joia Martins é um deles. E eu menciono, a paixão do seu espírito foi o desejo de obedecer ao mandamento, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o Billy Graham caboclo, o mude de Piracicaba, no dizer de seu filho Rafael. Viajou milhares de quilômetros e pregou a milhares de pessoas. Quantos de milhares se entregaram a Cristo em seu ministério? É que ele encarnou o amor de Jesus para com as almas perdidas. Voltou suas costas a qualquer distinção acadêmica com que seus talentos o pudessem distinguir. Nunca buscou a fama e nunca amou o dinheiro. Não ambicionou a popularidade. Poderia ter dito às suas congregações, não viestes aqui para ver um homem. Se seu púlpito foi ornado por um estilo erudito, foi sempre para reforçar a verdade e nunca para se apresentar. Não buscou a sua glória. Estava pronto a ser um louco por amor de Cristo. Isto foi escrito durante uma noite inteira em que eu passei tentando preparar para, convocado à alta hora da noite, pregar no outro dia de madrugada sobre pastor Rafael Joia Martins. Era destemeroso no exercício do seu ministério. As ameaças de morte eram recebidas com serenidade. Várias vezes eu almocei ou jantei na casa do pastor Joia. E várias vezes eu o ouvi, porque eu provocava a fazê-lo, as suas experiências. Quantas vezes ele desafiou a morte para evangelizar a nossa pátria. Mas as ameaças de morte eram recebidas com serenidade. Vida posta nas mãos de Deus. Em São Paulo, no Jabaquara, e ele me contou as experiências acontecidas aqui. Em Manaus, no Amazonas, Satanás foi enganado. Pensara em tirar-lhe a vida, mas os anjos do Senhor o rodeavam. Nenhuma flecha pôde tocá-lo. O Senhor era seu escudo. Depois eu disse alguma coisa a respeito do seu grande afeto e o seu grande amor para com a sua esposa, para com os seus filhos, netos, noras, genros. Esse homem que tinha um coração que estava sempre cheio de afeto e de amor, tanto que ele conseguiu me querer bem. Afeto pela família, afeto pelas suas ovelhas, vivia os seus problemas, partilhava as suas vitórias. A igreja que naquele tempo eu estava pastoreando tinha sido anteriormente pastoreada e organizada por ele. Referia-se a ela como a menina dos seus olhos. Por muito amar, muito deve ter sofrido. Quanto mais se ama, mais se sofre. E ele foi perseverante na carreira que Deus lhe deu. Muitas vezes cantaram ao lado do seu berço um hino solene que poderia ser o seu réquiem, mas não lhe soara a hora. Levantado por Deus, prosseguia no trabalho, não descansava, era perseverante na carreira. O diabo não pôde matá-lo, não pôde abatê-lo, não pôde domá-lo. Sua chama nunca deixou de arder.
Mesmo por causa, enfrentando a sua debilidade física, ele não se entregava. O fardo da tarefa por acabar pesava sobre ele. Ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira. Ele guardou a fé. Faz alguns meses, não sei se chega a um ano, eu tive a oportunidade de pregar na inauguração de uma praça pública aqui em São Paulo, com o nome do avô de minha esposa, pastor Domingos Datílio. Ele também foi um homem dom, dádiva de Deus à sua igreja. Eu disse naquela ocasião, entre outras coisas, a sua perseverança na carreira que Deus lhe confiou o fez permanecer a um homem simples, de pouquíssimas letras, que estudou lá no nosso curso de Bauru. O fez permanecer como titular da grande primeira igreja batista da Penha durante 15 anos e meio, e após isso pastoreou por 3 anos a igreja de Ponte Grande de Guarulhos. Não descansava, trabalhando e pastoreando como a maior parte de nossos heróicos pastores perseverou. Espírito intrépido e arrojado. Mesmo quando o peso dos anos se fazia sentir, não se entregava. Seu coração ardia dia e noite com o propósito de dar o evangelho a toda criatura. Disse mais adiante, sua disposição por lapidar o seu potencial o levou a estudar em Varpa, realmente não foi em Bauru, no nosso glorioso Instituto Bíblico, depois mudou-se para Bauru. Homem simples, mas disposto a usar o que Deus lhe dera. Poucas letras, mas muita tenacidade. Cada vez que nos encontrávamos, chamava-me à parte para fazer profundas perguntas teológicas. O que você entende por predestinação? Que são os decretos divinos? Queria estar a par de tudo, pelos meios de que dispunha, para poder exercer o ministério que Deus lhe confiara. E mais adiante eu disse, a paixão do seu espírito foi o desejo de obedecer ao mandamento ide e pregai. Foi o Jorge Truet Caboclo, o Criswell da Penha, pastoreou, pregou. Dezenas entregaram sua vida a Cristo pelo seu ministério. É que com um coração transbordante de misericórdia, com suas mãos estendidas em amor, com uma paixão pelas almas de todos, ele deu como do Senhor recebeu. É que a obra ardia no seu coração. Tenho viajado nos últimos 18 meses de modo razoavelmente intenso pelo interior do nosso estado, de modo a conhecer os nossos obreiros no nosso estado. Nesta semana estarei de volta em a Associação do Vale da Ribeira, quando estarei vendo novamente o pastor Juvenal, com cuja irmã estive ontem à noite em registro. Pastor Juvenal é um homem simples. Foi funcionário de uma empresa a vida toda. Depois de aposentado, estudou no Instituto de Bauru. Agora ele é pastor e se dedica a pastorear as igrejas que não têm pastor na Associação do Vale da Ribeira. É a associação de maior densidade de presença batista. Há uma igreja para cada 2.900 habitantes. Não há nenhum outro lugar no estado de São Paulo onde tenhamos tal proporção entre número de igrejas e número de habitantes. Bem, que ele faça tudo isso não é novidade, há muita gente fazendo. Mas ele não se contenta a fazer isso, ele já tem os seus quase 70 anos ou mais de 70. Uma vez por mês, o pastor Juvenal pega o seu acordeon, que ele aprendeu a tocar com o pastor Olímpio Rudini Leite, e coloca nas suas costas, e junto com um amigo que pega uma mala, com um pouquinho de roupa e um pouco de comida, eles andam, permitam-me dizer, a pé, durante o dia inteiro, desde o nascer do sol até o pôr do sol,
para chegar a uma localidadezinha chamada Barreiros, onde há 42 famílias morando. Nenhuma é crente ainda. Lá ele pede licença para dormir na casa de alguém que não é crente, desconhecido. E passa todos os meses, 3 dias naquela localidade, de manhã à noite tocando o seu acordeon e pregando o evangelho, cantando os hinos e evangelizando. São homens dádiva. Dádiva de Deus à sua igreja. Estive ontem em registro com o pastor Olímpio Rudini Leite. O pastor Walter Caixa escreveu no passado, eu não li esse artigo, não sei, só soube dele, um artigo sobre o pastor Rudini com o título O Apóstolo do Vale. Ele organizou quase todas as igrejas do Vale do Paraíba. Hoje ele tem 82 anos. E estava lá presidindo a assembleia, mais forte do que eu, tocando órgão, cantando. Acabou de organizar a igreja do Centenário, é uma das não sei quantas igrejas que ele organizou na sua vida. Construiu a igreja sozinho, cavou o lugar, fez as fundações, construiu e disse, sem ferro e sem concreto, e não há nenhuma rachadura. Está com 150 membros nessa nova igreja que organizou já pelos 80 anos de idade, e começou ontem uma grande campanha para levantarem fundos para a compra do terreno, para ele organizar um novo trabalho em 7 Barras, com 82 anos. São homens dom, dádiva de Deus à sua igreja. Faz 15 dias eu estive na Associação de Campinas e Adjacências. Preste atenção, senhor presidente da junta coordenadora. Eu estive ali com o pastor Castanheira e os demais colegas. Pastor Castanheira é um homem dom, dádiva de Deus às suas igrejas. Está em Piracicaba para organizar uma nova igreja por ano. Havia só uma, cidade de 250 mil habitantes. Primeiro ano, uma igreja organizada. Segundo ano, outra igreja organizada. Terceiro ano, uma congregação forte já caminhando. Mas os colegas, senhor presidente da junta, sentem que o fardo está sendo um pouco grande para ele. A responsabilidade que a denominação, de certo modo, colocou moralmente, de esperar dele uma igreja por ano. E ele está se acabando, de certo modo se definhando, mas está trabalhando. São homens dom, dádiva de Deus à igreja. Eu tive na minha igreja um homem que hoje é diácono da primeira igreja batista de Teresina, Paulo Gunix. Um dia o pastor Salovi Bernardo me chamou e disse que queria que a nossa igreja assumisse um trabalho no interior. Sorteamos uns papeizinhos lá, encontramos lá a cidade de Jaboticabal. O diretor do nosso departamento de evangelismo era Paulo Gunix, 70 e poucos anos de idade, sofria do coração, já tinha sido internado por causa de crises cardíacas. Irmão Paulo Gunix, Jaboticabal, não tem importância. De 15 em 15 dias ele ia a Jaboticabal levando 1 ou 2 membros da igreja, não havia nenhum crente, batia de casa em casa, dormia num hotelzinho, que um dia ele me levou para dormir lá, e eu quis voltar, porque colocaram 2 camas num quarto onde não havia lugar para metade de uma cama, e eu não sabia, eu entrando, é claro que ele não cabia. E então criou-se um problema. Hoje nós temos uma grande congregação lá, vamos batizar 15 pessoas, temos 30 membros, um templo pronto, acabado, pintado, rebocado, bonito, terreno comprado, e estamos fazendo os preparativos para organizá-la em igreja. Mas isso não é tudo. Eu estive há 3 meses no Piauí como orador da Convenção Batista daquele estado, por sugestão, claro, do irmão Paulo Gunix, na outra assembleia. E a convenção estava discutindo um problema. Eles têm uma igreja bem ao norte do estado, a 450 quilômetros de Teresina, com 4 ou 5 membros. E a convenção estava discutindo se fechava aquela igreja, fechava aquele trabalho. Levanta-se Paulo Gunix e diz, eu assumo a responsabilidade do trabalho. Quase 80 anos, sofrendo do coração, vai viajar, ida e volta 900 quilômetros,
para continuar o trabalho de evangelização. Ele mal sabe escrever o nome dele. Com muita dificuldade ele escreve o seu nome. Eu poderia continuar, mas os irmãos vão ficar cansados. São tantos. Mas nesta galeria de homens dom, dádivas de Deus à sua igreja, eu incluiria, pelo que ele já é e pelo que ele já tem significado para a causa de Deus, o novo pastor desta igreja. Tivemos a bênção de tê-lo conosco em nossa igreja. Ele foi um dos nossos diáconos. Eu só tenho tido bons diáconos. Por isso eu não vou dizer quando um pastor fala bem de um diácono é porque foi bom mesmo. Porque eu só tenho tido bons diáconos. Mas ele foi muito bom. Ele foi o vice-moderador da igreja. E eu tenho tido excelentes vice-moderadores. Mas ele foi muito excelente vice-moderador. Se eu tivesse que nomear no Brasil Batista de hoje alguns homens que os batistas do Brasil precisam conhecer, e eu tivesse que escolher talvez 5 nomes de homens dádiva, para dizer, o Brasil Batista precisa conhecer estes 5 homens, sem hesitação, eu incluiria o nome do Mendes. Estes homens surgem muito raramente no cenário de uma denominação. Estes homens surgem muito raramente no seio das nossas igrejas. Mas eles surgem. E quando eles surgem, eles devem receber de nossa parte todo o apoio e as nossas mais fervorosas orações. E devemos sustentá-los e apoiá-los. São dádivas da graça de Deus, mas são humanos. São fracos. São de carne e osso. Têm lutas internas e externas. Mas eles têm sabido se apropriar da graça de Deus em todas estas circunstâncias. Por isso, nesse instante, como colega, como irmão e como amigo, eu desejo que Deus continue a fazer do Mendes o que já fez dele até agora. Um homem dom e dádiva para as nossas igrejas nos nossos dias.